Boa noite a todos. Muito bom estarmos reunidos neste momento para o aprendizado, para a reflexão sobre temas tão importantes que nos auxiliam no nosso entendimento, no nosso dia a dia. Essa é uma tarefa do Lar Espírita Luz e Amor. E eu, Márcia Ramos, vou conduzir a tarefa da noite, sempre muito grata pela oportunidade. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos corações a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade e já rogando, como eternos pedintes, que nos dê a sustentação necessária para a nossa tarefa, que a mensagem da noite chegue aos corações dos nossos irmãos de acordo com a necessidade de cada um, e que tenhamos assim muito aprendizado e entendimento, fortalecendo ainda mais as nossas ações no bem. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Essa lição que vamos falar hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 51, intitulada Meninos Espirituais. E ela começa com a mensagem de Paulo, da carta de Paulo aos Hebreus, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Hebreus, no nosso livro, a mensagem para por aí. Capítulo 5, versículo 13. Porém, ela tem uma continuidade, eu só trouxe para que a gente possa compreender ainda mais o nosso entendimento, que diz assim: mas o alimento sólido, pois, é para os maduros, os quais, pelo uso, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Neste contexto, Paulo está utilizando de uma metáfora. A gente vai compreender nesse entendimento que o leite representa o início, dos ensinamentos dos cristãos na fé, e o alimento sólido representa já os ensinamentos um pouco mais aprofundados, onde aqueles que já estão com uma condição melhor, de amadurecimento conseguem compreender. Então, é uma lição muito interessante e vale a pena a gente compreender esse entendimento que Paulo nos traz. E aí Emmanuel inicia os seus comentários, como de praxe, ele faz os comentários trazendo para o nosso dia a dia. São lições assim que realmente faz com que a gente compreenda a importância desses ensinamentos na nossa caminhada. Ele diz assim, que ao apreciarmos os companheiros de luta que nos integram o quadro do trabalho diário, é útil que a gente não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas por parte desses que estão ao nosso lado. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. O que Emmanuel está colocando aqui? Que ante a fraqueza ou dificuldade do outro, antes da gente julgar, é necessário avaliar o que as pessoas já conseguem oferecer, qual o entendimento que elas têm. Então, é importante que a gente não esqueça que a compreensão, a tolerância, a paciência diante daqueles que estão no caminho equivocado, dentro do nosso caminho, sendo ali amparados por nós, porque ele fala isso, a estrada percorrida pelo homem experiente está cheio dessas crianças com essa natureza, ou seja, nós temos na nossa caminhada, todos nós temos na nossa caminhada aqueles que têm menos entendimento, que têm mais dificuldade de compreender e geralmente fazem escolhas equivocadas, trazendo algumas dificuldades, alguns problemas. Isso em todos os âmbitos, pessoal, no nosso lar, no nosso centro de reuniões, no nosso trabalho, onde a gente professa a nossa fé, a gente vai sempre encontrar aqueles com maiores dificuldades. Por quê? Por que será que Deus permite? Aí Emmanuel responde: Deus cerca os passos dos sábios com as expressões da ignorância. Olha que interessante, a fim de que a sombra receba a luz. E essa luz, essa mesma luz, seja a glorificação
né, para aqueles que está emitindo. Eu achei muito interessante, fiquei até emocionada nesse trechinho, porque quando Emmanuel traz essa reflexão, a gente compreende um pouco mais aqueles que estão ao nosso lado com menos entendimento, ou às vezes agindo de uma forma que a gente nem consegue explicar, né, de tão difícil que é aquela situação. E aí ele fala, por que Deus permite? Para que essa sombra seja iluminada já pelo nosso conhecimento, já pelo nosso amadurecimento. Nós não somos melhores do que ninguém, só já conseguimos absorver os ensinamentos, o entendimento sobre como professar o nosso desejo, a nossa fé, de uma forma já melhorada. Mas isso não significa que a gente seja melhor ou esteja numa melhor condição do que os nossos irmãos. Ele fala que os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de tolerância, ou seja, reforçando novamente que nós precisamos ser tolerantes com aqueles que ainda não conseguem alcançar o mesmo entendimento que a gente, que é natural, né, que a gente auxilie, aí ele fala, né, com esse alimento que é o fortificante para eles. O que é? Como eu já disse para vocês, né, o leite. O leite é um alimento simples, mas que fortifica. Então ele está olhando aqui para nós e dizendo, aquilo que a gente já consegue absorver pode ser trabalhado com aqueles que estão ao nosso lado com mais dificuldade, mas não de uma forma a espizinhá-los, a julgá-los, né? E sim sempre auxiliando e amparando para que eles também percebam que têm condições de se melhorarem. O exercício da fé, né, é para muitos uma dificuldade, nem todos alcançam, nem todos conseguem já manifestar de pronto essa fé, essa certeza de fazer uma caminhada melhor, nem todos. E aí por isso que nós, que já conseguimos compreender, né, não podemos, não devemos desprezar os nossos irmãos cujo ainda o organismo não consegue absorver o alimento sólido, como diz muito bem Paulo aos Hebreus. Ou seja, não adianta a gente querer exigir daqueles que estão ao nosso lado comportamento ou atitudes ou compreensão de pronto sobre aquilo que ele está manifestando em suas ações. A lição é muito clara, né? Nós precisamos ter tolerância com aqueles que ainda não alcançam o entendimento, com aqueles que estão fazendo escolhas equivocadas, que estejam no erro. Então, assim, nós precisamos, com o nosso entendimento, com o alcance que nós temos já desse entendimento, utilizar com a nossa prática, né, nas nossas atitudes, para com aqueles que têm menos condição, e para que eles percebam, né, que é possível também chegar a esse entendimento que nós alcançamos. Porque quando a gente age de uma maneira, você não sabe nada, ou você só faz coisa errada, quando a gente vai julgando, essas pessoas, elas vão se fragilizando ainda mais. Ao invés de buscar auxílio, amparo, como tem que ser, elas se afastam e continuam equivocadas por mais tempo, né? Já que Deus os cercou, né, com a nossa presença, é porque nós já temos condições de auxiliá-los. E é muito interessante porque Emmanuel coloca, quando a sombra precisa de luz, nós, né, com a nossa atitude, podemos iluminar, mas não iluminamos somente aqueles que estão com dificuldade. Essa luz também, né, será uma forma de nós continuarmos com o nosso aprendizado ainda mais, né, melhorado, com uma condição melhor. Então, Emmanuel é muito feliz da sua colocação, porque ele fala que toda criança é frágil e a gente não vai dar um alimento sólido para uma criança que ainda não consegue mastigar, ou não é? Então, como é que a gente vai exigir que a pessoa faça escolhas ou que a pessoa manifeste as suas intenções da melhor forma se ela ainda não consegue compreender, se ela não tem ainda a dimensão daquilo que ela está fazendo? Cabe a nós, com o nosso entendimento, aos pouquinhos, dentro das nossas atitudes, né? Porque quem está ao nosso lado observa o quê, pessoal? As nossas atitudes,
Não é verdade? Então, como é que eu posso ser tolerante com o outro se na minha atitude eu sou intolerante? Como é que eu posso ser amorosa se nas minhas atitudes eu estou cada vez mais endurecida, né? Julgando a atitude do outro? Aí aquele que já está com dificuldade de compreender fala: Deus me livre de estar perto da Márcia, né? Porque ela ainda, eu vou estar manifestando esse conhecimento, mas somente na parte teórica. O que a doutrina espírita traz para gente? Ela traz para gente a necessidade da prática, porque nós já ficamos centenas e centenas de encarnações somente teorizando. E aí, ó, onde nós estamos? Novamente aqui, num planeta de provas e expiações, para expiar, para fazer a corrigenda da nossa caminhada. E aí a gente se acha muito, né? Que sabe muito, que e aí fala: por que que Deus coloca essas pessoas ao meu lado? Por quê? Né? Porque não só vou auxiliá-los, como também ser auxiliada, exercitando tudo aquilo que eu teorizei sobre a prática do amor, sobre a prática do perdão, sobre a prática da tolerância, né? Então, assim, as virtudes do mestre precisam ser por nós exercitadas, já que a gente já alcançou esse entendimento, já que a gente já sabe, né, discernir entre o bem e o mal. Então, se eu já sei e o outro ainda não sabe, as minhas atitudes podem fazer com que o outro consiga compreender, pode fazer com que o outro entenda. Nossa, como assim, Márcia? Um exemplo mais claro. Então, vamos lá. Se eu tenho alguém ao meu lado que está com dificuldade de perdoar, antes de eu ficar julgando, por que você não perdoa? Né? Nos momentos que eu tiver a oportunidade de demonstrar o perdão pelo outro, que eu faça, né? Para que aqueles que estão ao meu lado percebam: não, ela conseguiu, quem sabe eu também consiga. É esse o entendimento que eu vou conseguindo absorver do plano espiritual, né? A gente estava aqui na tentativa de elaborar a fala de hoje, eu buscando inspiração e compreendi que são as nossas atitudes, trazendo para o nosso miudinho, né? São as nossas atitudes que vão auxiliar aqueles que estão na nossa caminhada. Obrigada, equipe. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue conceber, a gente começa a entender que ele está falando daqueles que têm menos dificuldade, daqueles que fazem escolhas erradas, mas a gente não consegue entender como a gente pode auxiliar. Ora, como? Praticando. Né, para que eles possam perceber que se a gente conseguiu, eles também vão conseguir. Então, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja no nosso núcleo religioso, onde a gente manifesta a nossa fé, não é verdade? Nós vamos ter aqueles que vão estar ali observando as nossas atitudes. E aí, a nossa prática vai falar muito mais, né, do que as nossas palavras. Então, vamos compreender que estar ao lado daqueles que têm mais dificuldades é uma dádiva. Né? Nós estamos nos melhorando através de possibilidades de auxílio àqueles que ainda estão no início da caminhada. E aí ele fala: não adianta a gente querer exigir do outro aquilo que ele não consegue ainda oferecer. Né? Não tem como a gente querer que os alunos lá da pré-escola realizem as lições de álgebra, né? De quem já está na faculdade, não tem como, ou de quem já está no ensino médio, não dá. Né? Então eles estão iniciando, por isso que Paulo fala lá aos Hebreus, né? Aqueles que estão no início da sua fé ainda não sabem fazer essas escolhas, ainda estão imaturos. E nós que já conseguimos absorver o alimento sólido, que já entendemos como é o caminho, precisamos auxiliá-los com as nossas práticas. Simples assim. Emmanuel vai finalizar essa lição dizendo que se nossa mente já alcançou um voo mais alto, né, a gente não pode esquecer do tempo que nós ficamos também lá como eles, né? Sem entendimento, com dificuldade. Ele fala, né, no ninho, esperando aumentar a plumagem para alçar os voos. Nós também estivemos da mesma forma, ou às vezes até pior.
E hoje a gente já compreendeu que o exercício, né, das virtudes do Mestre é que vai trazer para cada um de nós a possibilidade de voar mais alto, de ter maior possibilidade de visão, de ampliar a nossa visão sobre aquilo que está ao nosso redor. Então, é importante que todos nós tenhamos essa consciência despertada e que consigamos, assim, absorver desses ensinamentos a necessidade de praticarmos as virtudes do Cristo. É isso. Né? O entendimento vai fazer com que eu olhe para aqueles que estão ao meu lado com maiores dificuldades e às vezes até manifestando situações ou atitudes totalmente equivocadas, que eu olhe para eles como Cristo olha para nós, como crianças, né? E que está no exercício da caminhada. Vão arcar com as consequências? Sim. Mas desde que tenha o apoio, os cuidados, o auxílio e o amparo daqueles que estão ao seu lado, será muito melhor, né, passar por essa fase de dificuldade. Então a lição, ela vem trazendo para a gente a explicação para que a gente compreenda por que nós temos muitas vezes uma visão diferente da do outro, é porque a gente amadureceu. E aí, amadurecendo, no sentido aí espiritual, a gente já consegue manifestar a nossa fé com mais certeza, com mais segurança. Aqueles que ainda não conseguem são como as crianças lá no início do seu aprendizado e precisam deste alimento, né, dessa esperança que a gente pode oferecer, dizendo a eles que é possível sim alcançar os cuidados de Deus, que é possível sim desenvolver essa fé que vai sustentar-nos durante as nossas atitudes, durante as nossas ações e durante o nosso crescimento. É muito bom poder fazer essa reflexão, porque esses conhecimentos, eles trazem à tona tudo aquilo que muitas vezes nós não compreendíamos lá no passado. Então a doutrina espírita, ela é libertadora de mentes, né, para que a gente possa compreender e olhar dentro de todo esse processo a justiça divina. Quanto Deus é bom com cada um de nós, quanto Ele é misericordioso e que Ele não abandona ninguém. Então, mesmo aqueles que estão equivocados no erro, tem sempre alguém ali que pode auxiliá-los. E é por isso que estão juntos. Então, nós, olhando para a nossa sociedade ainda cheia de imperfeição, cheia de dificuldade, cabe a nós o julgamento? Não. Aqueles ainda não alcançaram o entendimento. Cabe a nós o auxílio, seja com oração, seja com uma palavra amiga, seja sempre, às vezes, só com silêncio, né? Muitas vezes a gente nem entende, mas silenciemos e oferecemos o nosso auxílio quando for necessário. Que nós possamos, assim, compreender que a humanidade caminha, né, dentro daquilo que ela já consegue, mas que Deus não nos desampara. Ele está no comando e nós somos aqueles que estamos aqui, né, comprometidos já do passado, um passado espinhoso, não preciso nem a gente ficar citando, mas todos nós sabemos que nós não fomos anjos de candura, senão não estaríamos aqui, né? Se estamos é porque nós temos algo a corrigir. Já com um pouco mais de aprendizado? Sim, que bom que a gente já alcançou. E aqueles que estão ao nosso lado ainda não conseguem? Mas vão conseguir. Essa esperança tem que nascer nos nossos corações e nos corações daqueles que estão ao nosso lado. A gente não pode, nós não devemos, na realidade, manifestar um olhar de desesperança para o outro, abandoná-los à própria sorte, dizendo não tem mais jeito. E nós já temos a oportunidade de fazer essa reflexão olhando para as nossas atitudes. A humanidade tem jeito sim. Jesus acredita em nós, por que a gente não vai acreditar no outro? Né? Jesus acredita na humanidade, tanto acreditou e acredita em nós que continua nos alimentando, nos fortalecendo, amparando as nossas dificuldades. Ele veio a este planeta porque ele acredita na humanidade. Nós vamos melhorar, nós somos filhos de um mesmo Pai. Esse Pai bondoso, esse Pai misericordioso que dá sempre oportunidades como essa de a gente estar aprendendo os seus ensinamentos. Que possamos, dentro desse momento, agradecer a Deus, a tudo que a gente já alcançou.
e que possamos também, juntos, auxiliar aqueles que ainda não alcançaram o aprendizado. Elevemos os nossos olhos, os nossos pensamentos a Deus, fechando os nossos olhos e agradecendo tudo que nós absorvemos desta noite. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, proteja o nosso lar, retire tudo aquilo que não serve mais, trazendo a paz, o amor e a alegria, enchendo os nossos corações da certeza desta misericórdia divina. Que o nosso Pai abençoe a nossa noite e que tenhamos assim um momento de descanso ao lado daqueles quem amamos. Que o Senhor Jesus seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima.